Na imensidão dos céus, antes mesmo da criação da humanidade, aconteceu a maior tragédia de todos os tempos. Um terço dos anjos, liderados por aquele que era o mais belo de todos, o portador da luz, ergueu-se contra o próprio Criador. O que poucos sabem é que, após sua queda, esses seres celestiais tentaram voltar à presença de Deus. A resposta que receberam mudaria para sempre o destino não só deles, mas de toda a humanidade. Hoje você vai descobrir uma verdade que transformará sua compreensão sobre arrependimento, justiça e consequências eternas. A glória perdida. Antes do tempo, antes mesmo da primeira luz tocar a face da terra, existia um ser de incomparável beleza. Na Bíblia, Satanás é chamado por vários nomes e títulos que indicam sua natureza como inimigo de Deus e de tudo o que ele ama. Mas antes, ele era conhecido como Lúcifer, nome que vem do latim lux, luz, e ferre, levar, portar, também chamado de estrela da manhã. O profeta Ezequiel descreve sua antiga glória. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Ezequiel 28, versículo 14. A perfeição de Lúcifer não se limitava à sua aparência. Ele possuía uma posição única na hierarquia celestial, como um querubim ungido, responsável por liderar os louvores celestiais. Cada nota musical que emanava de seu ser era uma expressão pura de adoração ao Criador. O profeta Ezequiel detalha essa glória inicial. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, versículo 15. A posição de Lúcifer na hierarquia celestial. Na hierarquia celestial, Lúcifer ocupava uma posição privilegiada entre os querubins, os seres angelicais de mais alta ordem. O profeta Isaías nos dá vislumbres dessa realidade. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isaías 14, versículo 12. Essa não era uma simples posição administrativa. Era um cargo de imenso poder e responsabilidade espiritual no projeto divino. Cada anjo tinha sua função específica. Alguns eram mensageiros, outros guerreiros e outros adoradores. Lúcifer combinava múltiplos papéis em seu ser. As Escrituras nos revelam que ele era coberto de pedras preciosas. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Ezequiel 28, versículo 13. Além disso, sua música era uma expressão perfeita de adoração. O mesmo versículo continua: os teus tambores e os teus pífaros foram preparados no dia em que foste criado. Cada nota que emanava de seu ser era uma sinfonia celestial que ecoava pelos corredores do céu, conduzindo multidões de anjos em adoração ao Criador. A presença de Lúcifer causava admiração. Seu esplendor e perfeição eram reflexos da glória de Deus, até que a iniquidade se manifestou nele, transformando a beleza em ruína e a harmonia em caos. Era tão intenso que outros seres celestiais se maravilhavam com sua beleza. Como um selo de perfeição, ele carregava em si sabedoria e formosura em sua completude. O próprio Deus o havia feito assim, como testemunha a Escritura. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel 28, versículo 12. O propósito e o livre-arbítrio. No intricado plano de Deus, cada ser celestial tinha um propósito específico. O livre-arbítrio era um dom precioso concedido não apenas aos humanos, que viriam a ser criados, mas também aos anjos. Esta liberdade de escolha era uma expressão do amor divino, permitindo que cada ser optasse por servir ao Criador por devoção genuína. Entretanto, algo começou a mudar no coração de Lúcifer. A Escritura nos revela o momento exato dessa transformação. Se elevou o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28,
versículo 17. Foi um processo gradual, quase imperceptível no início. Como uma semente de orgulho plantada em solo fértil, começou a brotar em seu interior um desejo perturbador. A posição elevada que ocupava não mais o satisfazia. Seus pensamentos começaram a se voltar para uma ambição maior. O profeta Isaías nos dá um vislumbre desses pensamentos. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 14. A corrupção interior. Era o início de uma corrupção que mudaria para sempre o curso da história celestial. A beleza e a sabedoria que antes eram instrumentos de adoração tornaram-se fonte de vaidade. O esplendor que deveria refletir a glória do Criador passou a alimentar um desejo de autopromoção. A música, que antes era adoração pura, começou a carregar notas de rebeldia. A corrupção de Lúcifer se aprofundou silenciosamente. Como guardião do trono, ele testemunhava diariamente a adoração prestada ao Altíssimo. Com o tempo, um pensamento insidioso começou a crescer. Por que ele mesmo não poderia receber tal adoração? Os 5 eu farei. As Escrituras nos mostram os 5 eu farei, que revelam a extensão de sua ambição. Subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Num monte da congregação me assentarei. Subirei sobre as alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 13 e 14. O que antes era perfeita harmonia, começou a dar lugar a uma dissonância sutil. Os anjos, sob sua liderança, começaram a perceber mudanças em seu comportamento. Sua música, antes pura adoração, agora carregava notas de autodevoção. Seu brilho, que antes refletia a glória divina, parecia agora buscar sua própria exaltação. Este foi o início da primeira mancha no universo perfeito de Deus. A iniquidade encontrada em Lúcifer não era uma simples falha. Era uma escolha consciente de rejeição à soberania divina. Como está escrito, o teu coração se elevou por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, versículo 17. O plano perfeito e a liberdade de escolha. O plano perfeito de Deus incluía a liberdade de escolha, mas com ela vinha a responsabilidade. A posição privilegiada de Lúcifer o tornava ainda mais responsável por suas decisões. Sua queda não seria apenas pessoal. Ela afetaria todo o reino celestial e, posteriormente, toda a criação. O palco estava montado para o maior conflito que o universo já presenciou. Uma rebelião que mudaria para sempre o curso da história. A Grande Rebelião. A insatisfação de Lúcifer não permaneceu contida em seu próprio ser. Como uma doença contagiosa, suas ideias começaram a se espalhar entre as hostes angelicais. Usando sua posição de influência e sua extraordinária capacidade de persuasão, ele começou a semear dúvidas sutis sobre a autoridade divina. O Apocalipse nos dá uma dimensão do alcance de sua influência. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, versículo 4. Um terço dos anjos, seres que contemplavam diariamente a glória de Deus, foram convencidos a se juntar à sua causa. A estratégia de Lúcifer. A estratégia de Lúcifer era sofisticada. Ele não iniciou com uma rebelião aberta, mas com questionamentos aparentemente inocentes. Por que deveriam os anjos servir eternamente? Não mereceriam eles também ser adorados? Não poderiam existir múltiplos tronos no céu? Essas perguntas, como sementes de discórdia, encontraram terreno fértil nos corações de muitos seres celestiais. Lúcifer começou atraindo os anjos mais próximos, aqueles que serviam diretamente sob sua liderança no louvor celestial. Logo, o descontentamento começou a se espalhar para outras ordens angelicais, alcançando até mesmo alguns dos seres mais poderosos do céu. Os argumentos eram tentadores. Ele prometia uma nova ordem celestial, onde o poder seria compartilhado.
Seremos como deuses, sussurrava aos seus seguidores. A Escritura nos revela seu pensamento. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Isaías 14, versículo 13. A guerra no céu. Essa rebelião não era apenas contra a autoridade divina, era uma tentativa de usurpar o próprio trono do Altíssimo. O ambiente celestial, antes repleto de harmonia perfeita, começou a se dividir. De um lado, os anjos que permaneceram fiéis a Deus, liderados por Miguel. Do outro, os seguidores de Lúcifer, cada vez mais numerosos e audaciosos em seus planos de rebelião. Como nos relata o livro do Apocalipse, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 7. A tensão crescia a cada momento. O que começou como sussurros de descontentamento logo se transformou em uma conspiração aberta. Os corredores celestiais, antes preenchidos apenas com louvores e harmonia, tornaram-se o cenário de conflito e divisão. Os louvores, que antes ecoavam com harmonia, agora eram substituídos por murmúrios de rebelião e planos de insurreição. O momento do confronto final se aproximava. Lúcifer, agora transformado em adversário, reuniu seu exército de anjos rebeldes para o embate decisivo. A Escritura nos dá uma visão dramática deste momento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. O conflito celestial. O conflito que se seguiu estava além da compreensão humana. O poder divino manifestou-se através do arcanjo Miguel e dos anjos fiéis. Não foi uma batalha equilibrada, era o poder criado contra o poder do Criador. A vitória já estava determinada desde o princípio, mas a justiça divina permitiu que cada ser fizesse sua escolha definitiva. A expulsão foi instantânea e definitiva. Como um relâmpago, Lúcifer e seus seguidores foram lançados dos céus. Jesus mesmo testemunhou este momento. Eu via Satanás como raio cair do céu. Lucas 10, versículo 18. A queda e suas consequências. Aquele que havia sido o querubim ungido agora se tornava o adversário, o acusador, o pai da mentira. O impacto desta queda reverberou por todo o universo. O terço dos anjos que escolheu seguir Lúcifer perdeu não apenas sua posição, mas também sua glória. Suas naturezas foram corrompidas, transformando-os em demônios, seres dedicados a se opor a tudo o que é divino. A transformação foi além da aparência. Os anjos caídos perderam o direito de habitar nas esferas celestiais. Como está escrito, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, versículo 4. O céu restaurado. O céu, agora purificado da rebelião, retomou sua harmonia original. Contudo, uma marca indelével havia sido feita na história do universo. A primeira mancha do pecado, a primeira escolha contra o Criador. Esta queda estabeleceria o padrão para todas as rebeliões futuras, incluindo a que viria a ocorrer no Jardim do Éden. Os anjos que permaneceram fiéis testemunharam o preço da rebelião. A justiça divina havia se manifestado de forma inequívoca, como está escrito: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Judas, versículo 6. O exílio dos anjos caídos. A grande rebelião havia terminado, mas suas consequências apenas começavam. O universo agora conhecia o significado da escolha, do livre-arbítrio e do preço da desobediência. Contudo, poucos sabem que esta não foi a última vez que os anjos caídos tentariam retornar à presença de Deus. No vácuo sombrio do exílio, longe da luz da presença divina, uma realidade aterradora começou a se instalar entre os anjos caídos. A ausência da glória que antes os envolvia tornou-se uma dor constante. Como está escrito:
E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. Judas, versículo 6. A perda era irreparável, e as escolhas feitas marcaram para sempre não apenas os céus, mas todo o curso da criação. Os anjos caídos que não guardaram sua posição de autoridade e abandonaram sua própria morada, foram mantidos em trevas, presos em correntes eternas. A magnitude de sua perda tornou-se clara. O que parecia uma promessa de liberdade e poder, revelou-se uma prisão de trevas. A beleza de Lúcifer, agora conhecido como Satanás, havia se corrompido, e seus seguidores, que antes brilhavam com a glória celestial, tornaram-se sombras do que já foram. O peso da perda. Neste momento de profunda consciência, surgiu entre alguns dos anjos caídos um sentimento até então desconhecido: arrependimento. Não era um arrependimento nascido do amor a Deus, mas do peso insuportável das consequências de suas escolhas. Um grupo de anjos caídos, atormentados pela decisão que haviam tomado, buscou desesperadamente uma forma de retornar à presença divina. As Escrituras dão indícios desta realidade ao estabelecer um princípio sobre o tempo da graça. Nem sempre o meu espírito contenderá com o homem. Gênesis 6, versículo 3. O clamor por perdão. Liderados não mais pelo orgulho, mas pelo desespero, esses seres tentaram aproximar-se do trono celestial. Suas súplicas ecoavam pelo vazio. Não somos dignos, mas imploramos misericórdia. O arrependimento deles, embora intenso, vinha do medo do julgamento, e não do amor genuíno ao Criador. Seus argumentos eram elaborados. Fomos criados para adorar. Permita-nos retornar à nossa função original. Conhecemos agora o erro de nossa escolha. Nossa punição já não foi suficiente. Contudo, como está escrito, sabeis que posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, pois não encontrou lugar de arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Hebreus 12, versículo 17. Este momento revelava uma verdade profunda sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Não bastava reconhecer o erro, era necessária uma transformação completa do ser, algo que, em sua natureza corrompida, os anjos caídos não podiam mais alcançar. Arrependimento tardio nas tradições. Alguns textos apócrifos e antigas tradições judaicas sugerem indícios de um possível arrependimento dos anjos caídos. O livro de Enoque, não canônico, mas citado em Judas, versículos 14 e 15, menciona que alguns vigilantes, anjos caídos, pediram a Enoque que intercedesse por eles junto a Deus. Então eles me disseram: nós desejamos que você interceda por nós junto ao Senhor, para que Ele possa nos perdoar. 1 Enoque, capítulo 13, versículos 4 e 5. Embora as Escrituras canônicas não mencionem diretamente o arrependimento dos anjos caídos, encontramos pistas sobre sua atual condição. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. 2 Pedro 2, versículo 4. Reflexão final. O Targum de Jó, antiga paráfrase aramaica da Bíblia, também contém referências sobre o destino dos anjos caídos, destacando o preço eterno de sua rebelião. A história desses seres é um alerta eterno sobre as escolhas, o livre-arbítrio e as consequências que moldam tanto o destino celestial quanto o terreno. O tema do arrependimento dos anjos caídos é tratado em diferentes textos sagrados, apócrifos e escritos místicos, revelando um quadro complexo sobre o peso de suas escolhas e a impossibilidade de redenção, arrependimento e imutabilidade divina. A tradição hebraica sugere que, ao testemunharem a criação de Adão, alguns anjos se arrependeram de sua rebelião anterior. No entanto, como está escrito em Judas, capítulo 1,
versículo 6. Eles abandonaram sua própria habitação e agora estão presos em correntes eternas. No Zohar, um texto místico judaico do século XII, há comentários sobre os chamados Nefilim, mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Este texto sugere que alguns desses seres lamentaram sua queda, mas o retorno à santidade original era impossível devido à gravidade de sua transgressão. O Testamento dos 12 Patriarcas, um texto pseudo-epígrafo do século I a.C., também menciona anjos que se arrependeram de suas ações, mas que permaneceram presos em um estado irreversível. Isso reflete o princípio expresso em Hebreus, capítulo 10, versículos 4 e 6. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados. Visões dos primeiros escritores cristãos. A tradição cristã primitiva, através de escritos como os de Orígenes, vivido entre 185 e 254 d.C., sugere que alguns anjos caídos reconheceram seu erro. Porém, a natureza transformada de seus seres os impedia de retornar à presença divina. Esta interpretação se alinha com o princípio bíblico encontrado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. A severidade deste julgamento é reforçada em Mateus, capítulo 25, versículo 41, onde Jesus menciona o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nos textos dos pais da Igreja, como Justino Mártir, vivido entre 100 e 165 d.C., há referências a anjos que, após sua queda, tentaram reconciliar-se com o divino. Em sua segunda apologia, Justino sugere que alguns desses seres reconheceram a futilidade de sua rebelião. Reflexos na literatura judaica e cristã. O Livro dos Jubileus, um texto do século I a.C., narra como alguns anjos caídos observavam com angústia a adoração prestada a Deus pelos anjos fiéis, lembrando de seu antigo estado de glória. Já o Apocalipse de Pedro, do século II d.C., descreve os anjos caídos em tormento não apenas pelo castigo, mas pela consciência do que haviam perdido. Este sentimento ecoa o princípio bíblico encontrado em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Até os demônios creem e tremem. Tertuliano, vivido entre 160 e 220 d.C., sugere que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos não se deve à falta de arrependimento, mas à natureza de sua transgressão original, uma escolha consciente, feita com pleno conhecimento da glória divina. A justiça imutável de Deus. A resposta divina às tentativas de reconciliação dos anjos caídos está intrinsecamente ligada à justiça divina. Como está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 7. O Senhor é compassivo e misericordioso, mas de maneira nenhuma inocenta o culpado. A imutabilidade de Deus é enfatizada em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Essa imutabilidade estende-se às decisões judiciais divinas, ressaltando que a rebelião dos anjos caídos e sua consequência são definitivas, reafirmando a seriedade do livre-arbítrio e a justiça eterna. O tema do arrependimento dos anjos caídos é tratado em diferentes textos sagrados, apócrifos e escritos místicos, revelando um quadro complexo sobre o peso de suas escolhas e a impossibilidade de redenção, arrependimento e imutabilidade divina. A tradição hebraica sugere que, ao testemunharem a criação de Adão, alguns anjos se arrependeram de sua rebelião anterior. No entanto, como está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 6, eles abandonaram sua própria habitação e agora estão presos em correntes eternas. No Zohar, um texto místico judaico do século XII, há comentários sobre os chamados Nefilim,
mencionados em Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Este texto sugere que alguns desses seres lamentaram sua queda, mas o retorno à santidade original era impossível devido à gravidade de sua transgressão. O Testamento dos 12 Patriarcas, um texto pseudo-epígrafo do século I a.C., também menciona anjos que se arrependeram de suas ações, mas que permaneceram presos em um estado irreversível. Isso reflete o princípio expresso em Hebreus, capítulo 10, versículos 4 e 6. É impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados. Visões dos primeiros escritores cristãos. A tradição cristã primitiva, através de escritos como os de Orígenes, vivido entre 185 e 254 d.C., sugere que alguns anjos caídos reconheceram seu erro. Porém, a natureza transformada de seus seres os impedia de retornar à presença divina. Esta interpretação se alinha com o princípio bíblico encontrado em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. A severidade deste julgamento é reforçada em Mateus, capítulo 25, versículo 41, onde Jesus menciona o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nos textos dos pais da Igreja, como Justino Mártir, vivido entre 100 e 165 d.C., há referências a anjos que, após sua queda, tentaram reconciliar-se com o divino. Em sua segunda apologia, Justino sugere que alguns desses seres reconheceram a futilidade de sua rebelião. Reflexos na literatura judaica e cristã. O Livro dos Jubileus, um texto do século I a.C., narra como alguns anjos caídos observavam com angústia a adoração prestada a Deus pelos anjos fiéis, lembrando de seu antigo estado de glória. Já o Apocalipse de Pedro, do século II d.C., descreve os anjos caídos em tormento não apenas pelo castigo, mas pela consciência do que haviam perdido. Este sentimento ecoa o princípio bíblico encontrado em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Até os demônios creem e tremem. Tertuliano, vivido entre 160 e 220 d.C., sugere que a impossibilidade de redenção dos anjos caídos não se deve à falta de arrependimento, mas à natureza de sua transgressão original, uma escolha consciente feita com pleno conhecimento da glória divina. A justiça imutável de Deus. A resposta divina às tentativas de reconciliação dos anjos caídos está intrinsecamente ligada à justiça divina. Como está escrito em Êxodo capítulo 34, versículo 7. O Senhor é compassivo e misericordioso, mas de maneira nenhuma inocenta o culpado. A imutabilidade de Deus é enfatizada em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Essa imutabilidade estende-se às decisões judiciais divinas, ressaltando que a rebelião dos anjos caídos e sua consequência são definitivas, reafirmando a seriedade do livre-arbítrio e a justiça eterna. A rebelião e as consequências eternas. A história dos anjos caídos revela verdades profundas sobre a justiça divina e o impacto das escolhas. Ao rebelar-se contra Deus, aqueles seres celestiais fizeram uma escolha consciente e definitiva, e as Escrituras são claras sobre as consequências de tal ato. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, guardai-vos também das murmurações, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. A rebelião não foi apenas um erro, mas um ato de desafio à autoridade divina. Essa ação teve consequências irreversíveis, como descrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. A sentença foi definitiva, sem apelação ou segunda chance. Isso reflete a justiça de Deus e o peso das escolhas conscientes contra ele. A seriedade das escolhas. A Escritura nos adverte sobre o perigo de rejeitar a luz divina. Como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 6. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Este texto destaca que escolhas feitas com pleno conhecimento têm consequências maiores, pois Deus, além de misericordioso, é justo. Como nos lembram os Salmos, capítulo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Jesus descreveu a queda de Satanás como um momento de profunda separação da presença de Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele disse: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lições para a eternidade. O destino dos anjos caídos serve como um alerta eterno. Suas escolhas ensinam sobre a importância de viver no tempo da graça. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Primeiro, aprendemos que nossas escolhas têm consequências eternas. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 está escrito: Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A Escritura também destaca que o tempo da graça é limitado. Como lembra Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A história dos anjos caídos nos ensina que existe um ponto sem retorno. A presunção de que sempre haverá tempo para arrependimento ignora a seriedade do pecado. Em João capítulo 8, versículo 34, lemos: Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O perigo do orgulho. O orgulho foi o elemento central da queda dos anjos. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os anjos caídos presumiram que poderiam desafiar a autoridade divina e depois voltar atrás. Sua história serve como um alerta sobre o perigo do orgulho e a seriedade do arrependimento genuíno, que deve vir no tempo certo, enquanto ainda há oportunidade. A rebelião e as consequências eternas. A história dos anjos caídos revela verdades profundas sobre a justiça divina e o impacto das escolhas. Ao rebelar-se contra Deus, aqueles seres celestiais fizeram uma escolha consciente e definitiva, e as Escrituras são claras sobre as consequências de tal ato. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, Guardai-vos também das murmurações, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. A rebelião não foi apenas um erro, mas um ato de desafio à autoridade divina. Essa ação teve consequências irreversíveis, como descrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão. A sentença foi definitiva, sem apelação ou segunda chance. Isso reflete a justiça de Deus e o peso das escolhas conscientes contra ele. A seriedade das escolhas. A Escritura nos adverte sobre o perigo de rejeitar a luz divina. Como está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 6. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Este texto destaca que escolhas feitas com pleno conhecimento têm consequências maiores, pois Deus, além de misericordioso, é justo. Como nos lembram os Salmos, capítulo 89, versículo 14.
Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Jesus descreveu a queda de Satanás como um momento de profunda separação da presença de Deus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 18, ele disse: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lições para a eternidade. O destino dos anjos caídos serve como um alerta eterno. Suas escolhas ensinam sobre a importância de viver no tempo da graça. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2: Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Primeiro, aprendemos que nossas escolhas têm consequências eternas. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7 está escrito: Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A Escritura também destaca que o tempo da graça é limitado. Como lembra Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A história dos anjos caídos nos ensina que existe um ponto sem retorno. A presunção de que sempre haverá tempo para arrependimento ignora a seriedade do pecado. Em João capítulo 8, versículo 34, lemos: Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O perigo do orgulho. O orgulho foi o elemento central da queda dos anjos. Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Os anjos caídos presumiram que poderiam desafiar a autoridade divina e depois voltar atrás. Sua história serve como um alerta sobre o perigo do orgulho e a seriedade do arrependimento genuíno, que deve vir no tempo certo, enquanto ainda há oportunidade. A responsabilidade do conhecimento e o poder das escolhas. A primeira rebelião no universo, liderada por Lúcifer, trouxe à tona a seriedade das escolhas espirituais. O conhecimento aumenta a responsabilidade, como Jesus ensinou. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não se prepara nem age conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Lucas, capítulo 12, versículo 47. Quanto maior o entendimento da verdade, maior a responsabilidade diante dela. A história dos anjos caídos destaca a importância do arrependimento genuíno. Não basta se arrepender apenas por medo das consequências. O verdadeiro arrependimento nasce do reconhecimento do pecado e do desejo sincero de mudança. Como está escrito, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A imutabilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. Jesus afirmou: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. O julgamento de Deus é definitivo e eterno. Esta história continua ecoando como um alerta para a humanidade. Como está escrito, todas estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós, para quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. O exemplo dos anjos caídos é um memorial eterno do perigo da rebelião espiritual. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, encontramos a advertência: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O poder das escolhas diárias. Cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, lemos: Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. As escolhas diárias moldam nosso destino eterno. O apóstolo Pedro escreveu: O Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pequenas escolhas podem ter grandes consequências.
Como está escrito: atentai para os vossos caminhos. Ageu capítulo 1, versículo 5. O perigo está em minimizar concessões aparentemente insignificantes. Como nos alerta o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que destroem as vinhas. Essas pequenas raposas representam pensamentos ou ações negligenciadas que podem levar a grandes quedas. Um pensamento não corrigido se torna uma ação se torna um hábito, e um hábito molda o destino. Jesus nos exortou: vigiai e orai. Mateus capítulo 26, versículo 41. O caminho da luz. O caminho dos justos é descrito como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Cada escolha consciente nos aproxima da luz divina. Esta história nos lembra que nossas decisões, por menores que pareçam, têm repercussões eternas. O verdadeiro arrependimento e a vigilância espiritual são fundamentais para permanecermos no caminho da vida. A importância da vigilância espiritual e das escolhas. Jesus nos advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Nossas escolhas começam na mente, onde travamos nossas primeiras batalhas. O apóstolo Paulo ensinou: trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Assim como os anjos caídos iniciaram sua rebelião com pensamentos de orgulho, precisamos vigiar constantemente nossa mente. Cada decisão tem um peso eterno. Como Paulo lembrou: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Romanos capítulo 6, versículo 16. As escolhas revelam quem servimos de verdade. A sabedoria está em aprender com os erros alheios. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios capítulo 22, versículo 3. A história dos anjos caídos serve como um alerta para sermos vigilantes em nossas decisões diárias. Vigilância espiritual, uma necessidade urgente. A vigilância espiritual não é uma opção, mas uma necessidade. O apóstolo Pedro alertou: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nossa batalha não é contra carne e sangue, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. A queda dos anjos nos lembra que ninguém está imune ao perigo espiritual. Como está escrito: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. A vigilância começa com humildade, reconhecendo nossa dependência constante da proteção divina. Jesus ensinou a importância de vigiar. O que digo a vós, digo a todos: vigiai. Marcos capítulo 13, versículo 37. Disciplina espiritual, fortalecendo a vigilância. Jesus nos lembrou da luta entre o espírito e a carne. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículo 38. A vigilância exige disciplina e hábitos que fortaleçam a vida espiritual. Primeiro aspecto: oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A oração nos conecta a Deus e nos mantém alertas contra perigos espirituais. Segundo aspecto:
Estudo da palavra, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. João capítulo 5, versículo 39. O conhecimento da palavra de Deus nos protege do engano. Como está escrito, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, versículo 11. Estratégias do inimigo e a batalha espiritual. O adversário Satanás utiliza táticas antigas, mas eficazes. Desde o Éden, sua estratégia principal tem sido questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ele é chamado de pai da mentira porque sua principal arma é o engano. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João capítulo 8, versículo 44. Táticas do inimigo. Acusação. O acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Engano. O mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Tentação. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Opressão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. Nosso poder na guerra espiritual. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Nossa autoridade vem diretamente de Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Áreas específicas de batalha. A batalha pela mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos guardar nossos pensamentos e alimentá-los com a verdade da palavra. A batalha pelas emoções. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Devemos ancorar nossas emoções na verdade bíblica. A batalha pela vontade, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. As armas da nossa guerra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É nossa principal arma ofensiva, o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Temos autoridade no nome de Jesus, o poder do arrependimento verdadeiro. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 51, versículo 17. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai além do remorso. Ele envolve uma mudança completa de mente e direção. A palavra grega metanoia significa literalmente mudança de mente. Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diferentemente dos anjos caídos, temos a oportunidade de arrependimento genuíno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O arrependimento verdadeiro produz frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Estratégias do inimigo
e a batalha espiritual. O adversário, Satanás, utiliza táticas antigas, mas eficazes. Desde o Éden, sua estratégia principal tem sido questionar a palavra de Deus. É assim que Deus disse, Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ele é chamado de pai da mentira porque sua principal arma é o engano. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João capítulo 8, versículo 44. Táticas do inimigo. Acusação. O acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Engano. O mesmo Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Tentação. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Opressão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, versículo 38. Nosso poder na guerra espiritual. Aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Nossa autoridade vem diretamente de Cristo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Áreas específicas de batalha. A batalha pela mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos guardar nossos pensamentos e alimentá-los com a verdade da palavra. A batalha pelas emoções. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Devemos ancorar nossas emoções na verdade bíblica. A batalha pela vontade, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. As armas da nossa guerra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. É nossa principal arma ofensiva, o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Temos autoridade no nome de Jesus, o poder do arrependimento verdadeiro. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 51, versículo 17. O verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai além do remorso. Ele envolve uma mudança completa de mente e direção. A palavra grega metanoia significa literalmente mudança de mente. Jesus iniciou seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diferentemente dos anjos caídos, temos a oportunidade de arrependimento genuíno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O arrependimento verdadeiro produz frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Transformação pelo arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai além de palavras ou emoções. É uma transformação real que afeta nossas ações. Produzi, pois,
frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. O exemplo de Davi, após seu pecado com Batseba, demonstra o arrependimento genuíno. Seu coração foi quebrantado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo, capítulo 51, versículo 10. Exemplos bíblicos de arrependimento. Filho pródigo. Ele demonstrou os elementos do arrependimento verdadeiro ao cair em si. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Ele reconheceu seu erro, sentiu pesar, mudou de direção e retornou ao Pai com humildade. Judas e Pedro. Enquanto o remorso de Judas o levou ao desespero, o arrependimento de Pedro o restaurou. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Esse arrependimento o preparou para um ministério poderoso. Elementos do arrependimento verdadeiro. Reconhecimento do pecado. Tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Confissão específica e mudança de comportamento. Restituição quando possível. A promessa divina permanece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Preparação para a eternidade. A eternidade exige preparação urgente. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12. Ensinamentos fundamentais. Vigilância espiritual. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Santificação diária. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Fidelidade nas pequenas coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mateus, capítulo 25, versículo 21. Desenvolvimento do caráter. A tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Intimidade com Deus, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. Valores eternos. Investimento em tesouros eternos. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Amor ao próximo. Por isso, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 35. O amor é a marca da preparação para a eternidade. Parábola das 10 virgens. Jesus nos alertou sobre a importância da preparação através dessa parábola. As prudentes estavam preparadas com óleo extra, simbolizando uma vida espiritual profunda e consistente. Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. Vivendo com consciência de eternidade. O apóstolo Paulo viveu com plena consciência do propósito eterno. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Que possamos aprender com esses exemplos e viver cada dia com os olhos fixos na eternidade, moldando nosso caráter, atitudes e escolhas para honrar a Deus. Preparação para a eternidade. A preparação para a eternidade deve ser intencional e constante, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 25, versículo 13. A vida é breve e passageira. O que é a vossa vida?
É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. O destino eterno. Nossa preparação define nosso destino eterno. Os anjos caídos tiveram uma única escolha que determinou sua eternidade. Por outro lado, pela graça de Deus, nós temos oportunidades de arrependimento e mudança enquanto há tempo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Responsabilidade urgente. Nossa responsabilidade é manter-nos vigilantes, preparados e fiéis. A eternidade não é o fim, mas o começo de algo glorioso para os que se preparam. Deus prometeu. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diante dessa promessa, somos exortados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Reflexão final. A eternidade está diante de nós. Cada escolha que fazemos deve refletir essa consciência. Que possamos viver com propósito, confiantes na promessa de Deus e determinados a sermos encontrados fiéis no dia de sua vinda.